Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, sou médico psiquiatra e eu produzo conteúdo sobre saúde mental, uma abordagem integrativa. E na live de hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha colega psicóloga Aline. Vamos conversar sobre suicídio, mais especificamente sobre suicídio, a importância do trabalho em equipe. Deixar a Aline entrar. Aline, só tudo bom? Boa noite, pessoal que vem chegando. Aline, é só pedir para entrar, eu já te autorizo. A gente começa a conversa aqui. Se vocês puderem ir confirmando se o áudio está ok, se estamos escutando bem. E hoje, no mês da prevenção de suicídio, vamos falar sobre suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo, né? Então, ao longo dessa live, vai durar mais ou menos uma hora, talvez umas 90 pessoas tirem a própria vida. Então, tudo bom, Aline? Me Tudo escuta bem? bem. Boa noite. Sim, a minha também? Tá bom o som? Ah, o áudio está perfeito. Tá. O pessoal está entrando, Aline. Temos a audiência sua, a audiência minha. Hoje vamos falar sobre suicídio, né? Queria agradecer muito o teu Aham. convite. Sempre na correria do consultório a gente não conseguiu Aham. conversar antes aqui ao Aham. vivo e a cores, né? Queria pedir para você fazer uma breve apresentação. Quem é a Aline? Por que escolheu trabalhar com psicologia, TCC especificamente? Depois eu faço uma breve apresentação minha também para a sua audiência e a gente começa a conversa sobre esse tema tão delicado, né? Que é o Tá. suicídio. Aham. Eu acho que o que mais me, né, fez, assim, a psicologia em si, eu sempre, né, gostei, quis, então, né, tenho formação em psicologia. Na sequência, eu já fiz um aprimoramento, né, pelo Fundap, na clínica psiquiátrica, no hospital em Marília, na FAMEMA, e foi onde talvez, acho que deu, né, essa paixão pela área clínica, apesar de inicialmente ainda uma época eu ficar mais na área, né, de consultoria, RH, vasguei um pouco para essa área, mas sempre com foco na gestão de pessoas, nesse processo clínico. E daí eu fui fazendo, né, especializações, mestrado nessa área de avaliação psicológica, enfim, hoje eu estou com consultório, né, e graças a Deus, assim, tá, né, tem tido bom retorno. A TCC é uma paixão, assim, porque eu acho que ela é muito breve, rápida e, né, nesse sentido de transtornos mentais é que tem mais evidência para, né, esse rápido ensino do paciente, essa autoavaliação que eles fazem, autocontrole. Então, acho que é isso, assim. Então, é o que eu tenho, né, tentado e agradeço a parceria, né, que eu falo sempre para meus pacientes. Você é um ótimo psiquiatra com essa visão integrativa, então acho que isso que agrega muito essa equipe, né, que a gente acaba tendo pacientes em comum, com esse olhar integrativo e não só para o sintoma, só o remédio ou só, né, a terapia voltada para os sintomas, mas para a causa. Então acho que isso que é importante no tratamento, né? Ah, legal, Aline. Eu que agradeço a parceria, viu? Para quem não sabe, está chegando agora, a Aline é minha vizinha de porta de consultório, lá no prédio onde trabalhamos. Temos muitos pacientes comum, ainda mais agora na pandemia, né, Aline? Temos Uhum. trocado bastante figurinha. E alguns pacientes, entre outros, né, com ideação suicida, né? Já manejamos em conjunto. Lembro de uma que demandou esse cuidado a mais em equipe, né? E Sim. a ideia da gente hoje trazer essa conversa do leque de possibilidades de assuntos do suicídio é falar um pouco dessa parceria, porque quando a gente pensa em suicídio, quando pensa em saúde mental, na verdade, uma coisa que o leigo vem na cabeça logo é pensar é o psiquiatra, é o psicólogo, cada um no seu consultório, né, sozinho, isolado, e nossa Uhum. profissão é uma profissão tanto quanto solitária, né? Sim. Eu tenho lá meu divã, você o seu consultório, com o paciente, e não tem um trabalho em equipe muitas vezes, né? No SUS até tem mais. Então a ideia da gente fazer essa troca de experiência, né? Perfeito. Para a audiência da linha que está chegando, eu sou o Dr. Rafael Gomes, sou médico psiquiatra, tenho uma abordagem integrativa, onde eu uso tanto das práticas convencionais em psiquiatria, como os psicofármacos, as psicoterapias, né? Trabalho numa enfermaria de psiquiatria, né? PANC, internação, paciente suicida, psicótico, mas tem Uhum. esse outro lado também das outras ferramentas, né? Das outras racionalidades, de aromaterapia, homeopatia, nutrição, suplementação, encaminho para os colegas, óbvio que não faço tudo, mas esse outro olhar, né? Sim. Beleza, o pessoal está entrando. Pessoal, eu queria só que vocês nos contassem quem aqui é profissional da área da saúde, para a gente ter uma ideia, né, Aline? Quem é Uhum. paciente, digita aqui nos comentários, por favor, se é profissional e qual é a profissão, e se você é paciente, e se você lembrou de alguém que pode se beneficiar de escutar esse tema, se você é um profissional e atende pacientes com demanda em saúde mental, já atendeu alguém com suicídio,
clica nesse aviãozinho aqui e convide outras pessoas para participar. Aline, eu queria começar te perguntando a respeito dos mitos, né? Temos muitos mitos em relação a suicídio, né? Você lembra de algum? Como é que você vê essa questão dos mitos na tua prática? Os mitos do suicídio. Tá. Na verdade, né, o primeiro deles que eu acho que a gente tem a grande demanda é, né, os próprios familiares ou amigos falar, ah, não, se a pessoa fala, né, se ela tá falando que vai se suicidar ou se ela tem nesse comportamento, assim, é para chamar atenção, então ela não vai fazer, né, tem algumas questões que a gente esbarra bastante nesse próprio preconceito que tem, né, tanto da família, muitas vezes, né, esconder, achar que né? Enfim, os transtornos mentais em si, né? Eu acho que a gente melhorou muito, mas acho que ainda tem um grande preconceito, né, em relação a isso. Então, eu ir ao psicólogo ou psiquiatra ainda é um grande tabu. E o suicídio principalmente, né? Porque traz essa questão de lidar com a morte, de né, não querer existir, porque a família pode sentir né, essa culpa. E uma frase que eu até gosto muito, que eu anotei aqui para não esquecer de comentar, né? Que o suicídio é uma solução definitiva para uma questão provisória. Então, muitas vezes, você está com, né? Eu vejo que a grande parte hoje que eu atendo são de 15 a 25 anos. Então, é a parte mais jovem, né? Mas acontece de vir também né, pessoas que estão aí desesperançosas com a vida. Agora, na pandemia, a gente tem essa grande né, audiência também. Mas, geralmente, são coisas até simples. Assim, por exemplo, terminei um namoro. Ou sofri um bullying, que mais? Coisas que são triviais, que assim, vai passar, mas naquele momento, talvez o jovem recém-formado ou não conseguir trabalho, né, se sente mal. E a TCC, ela foca muito nisso, assim, nos pensamentos, né, que tipo de pensamento que eu estou tendo, gerando uma emoção, um sentimento que vai, né, que eu vou agir, que eu vou ter um comportamento. Então, esse é o foco nosso, de trabalhar assim, né? Quais são os pensamentos distorcidos ou negativos que a pessoa tem a ponto da vida não valer mais a pena, a ponto de, né, de eu querer terminar com esse sofrimento, que na verdade é a única solução que ela vê. Então a gente trabalha nesse foco, né? E eu acho que esse é um dos principais mitos, assim, não sei se você quer complementar, se acha que tem né, até mais questões, questão religiosa também, né? Que assim, deve ser algo mais religioso, ou aceitar o transtorno muitas vezes é difícil, né? Então eu sinto até da família muitas vezes procurar uma resposta, mas não acreditar que a pessoa está passando por um transtorno mental, que é uma doença, né? Que a gente, assim como qualquer outra, a gente tem que tratar e cuidar. Tocou em vários pontos, pensando aqui. Acho que a TCC, ela é muito útil. Eu não tenho formação em TCC. Sei algumas coisas de curioso, de leitura, ensino dos pacientes, mas por isso que eu te encaminho tanta gente. Mas em relação ao pensamento suicida, né? A gente vê muito em jovens, principalmente, né? Sim. Acho que a segunda causa de morte, maior causa de morte em jovens, né? O suicídio, só perde para acidente de trânsito. A gente percebe que muitos deles têm esse pensamento enviesado catastrófico, né? Sim. Então, pensar na própria morte não é igual a pensar em suicídio. Existe todo um espectro, né? Desde a gente pensar, imaginar como vai ser o nosso velório, né? Que é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, deveria, né? Sim. Só um idiota não se pergunta, idiota no sentido filosófico da palavra, né? Não do pejorativa. Por que eu tô aqui? Para onde que a gente vai, né? Coisa mais filosófica. Até ter um pensamento indo nesse espectro, né? Nossa, seria melhor se eu nem tivesse mais aqui. Seria melhor se Deus me levasse. Olha, talvez se eu tomasse um remédio para dormir. Olha, se eu pular da ponte, eu vou lá, eu compro uma arma, né? Então o paciente vai lá e que de fato efetua uma tentativa de suicídio, né? Então, até muitos profissionais que não são da área se assustam com isso, quando o paciente traz esse tema, né? Olha, eu estou pensando na minha morte, né? Aí já dá uma fibrilada e traz muito incômodo pra gente. A gente pode falar isso depois, né? Como é que é pra você quando o paciente chega e fala de morte. Mas existe todo um espectro. E eu percebo muito isso também na minha prática clínica. É como se fosse um curto-circuito, né? Pensou na morte, é exatamente igual ao suicídio, tem que internar, vai para o psiquiatra. E não, até no final da nossa conversa hoje, eu vou me propor a explicar um pouco o plano que a gente usa de segurança, né, que temos em comum para alguns pacientes, de um passo a passo que o familiar, o profissional pode fazer com o paciente, e o próprio paciente pode ter na manga para momentos de maior sofrimento, ele seguir esse passo a passo e não precisar necessariamente
ligar para o psiquiatra 2 da manhã ou ir para um pronto-socorro, tem muita coisa que dá para fazer antes, né? Você falou de um dos mitos, né? Essa questão da quem quer se mata. Quem aqui já escutou essa frase, né? Uhum. Paciente que quer de verdade se mata, não fica dando sinalzinho, né? Eu lembrei de uma história que eu vi quando estava no R1, no primeiro ano da enfermaria lá da psiquiatria. E é o seguinte, era um policial, ele estava em um quadro depressivo, e ele tinha arma, né? Sabia atirar, e ele foi tentar atirar a própria vida. Uhum. Aí ele colocou a pistola no ouvido e deu um tiro. Ele caiu desfalecido, acordou, não morreu, viu a arma distante, foi engatinhando, pegou a pistola do outro lado e não morreu. Não morreu. Aí fez neurocirurgia, foi para o hospital e depois foi lá para a enfermaria da psiquiatria. E ele contava, olha, até o último instante do segundo tiro, eu estava em dúvida se eu queria tirar a própria vida ou não. Eu estava ambivalente. E Uhum. esse que é um ponto fundamental. Em toda tentativa de Sim. suicídio, existe uma ambivalência. Eu contei essa história, assim, não é para assustar, é para ilustrar, de um método super letal, alguém que sabia o que estava fazendo, não estava para chamar a atenção, o sujeito queria mesmo tirar a própria vida, e ainda assim, até o último instante, ele estava ambivalente. Quero, não quero, quero, não quero. Então, está presente sempre. Então, é uma história para ilustrar como é um grande mito isso, de quem quer se matar, Sim. se mata. Até porque eu vi no estudo do congresso lá que eu estava fazendo europeu, eles analisaram o seguinte, 90% dos pacientes que morrem de suicídio, 90%, nos últimos 90 dias, eles passaram por algum atendimento na atenção básica, né? Aham. Ou seja, quase todo mundo, né? Todo mundo que cometeu suicídio, em algum momento passou por um profissional, talvez não psicólogo, não psiquiatra, mas com a demanda em saúde mental, né? Que isso quer dizer que é muito evitável, Uhum. né? Sim, e acho que você tocou até num ponto importante, né, que eu também pensei da gente falar assim, que são os fatores realmente, né, que a gente falou já um pouquinho, o que perturba. Então, de certa forma, os próprios transtornos mentais que a pessoa, né, porque não necessariamente, né, é uma causa multifatorial, aí a gente pode colocar o suicídio. Porque muitas vezes, né, a gente acha assim, não, a pessoa estava com depressão, se suicidou, tinha esquizofrenia, né? Lógico, a maioria dos casos sim, mas também tem os casos, por exemplo, que a pessoa, né, terminou um relacionamento, como eu falei, ou está com dificuldades, né, financeiras. Então, assim, o importante é talvez ficar atento aos comportamentos, né? O que você falou, assim, meu filho, por exemplo, está com algumas mudanças diferentes, abruptas de comportamento, ele está se isolando demais, coisas que tinham prazer já não tem mais, ou ele já fala tá numa fase assim que você vê que né, tem um quadro, né, deprimido, não necessariamente ele precisa estar com depressão, mas alguma coisa que ocorreu está deixando ele incomodado. Então são sinais também, né, o que você falou, passou por assistência, né, de alguma forma. Então começar a observar, não achar que é frescura, ou não achar que, né, que não vai acontecer, né, com a gente, porque todo mundo está propenso. E é o que você falou, assim, eu acho que até o pensar na morte é uma coisa muito humana e é natural a gente pensar, nossa, né, se eu morresse, acabar tudo, tal. Mas o quanto que isso é real, né, se torna real, o quanto que eu tô mesmo com esse impulso de fazer isso, ou é algo só ali que um pensamento intrusivo que a gente chama, que veio, passou, não, mas eu tenho esperança, vai dar certo, né? Tipo, eu tô desempregado, tá tudo ruim, minha esposa me largou, mas não, eu vou virar, né? E tem pessoas que não, que já não tem essa resiliência, talvez, e vai se entregando à desesperança e fala, bom, a única solução é eu, né, pôr fim à minha vida. Então, são talvez, né, aspectos também que são importantes ser olhados. E até nisso que você falou, nessa ambivalência que há no comportamento, nesse momento que o psicólogo e o, né, psiquiatra talvez tem que estar atento para interagir, né, intervir nesse momento, assim, olha, mas será que é necessário? Será que é um momento que ele está aberto, né? Falo com a guarda baixa para Uhum, muitas vezes pedir ajuda. Ou não só o psicólogo, o psiquiatra, mas um amigo. Então alguém chega para você, né? A gente contar também com essa rede de apoio, família, uhum. amigos, né? Ter esse know-how de pessoas, assim, eu acho que ajuda muito, né? Exatamente. E esse é um tema, você falou de dois pontos, né? Que muitas vezes o paciente que comete suicídio tem um transtorno psiquiátrico, né? Até alguma colega psicóloga perguntou assim, dá para perceber antes, quando o paciente vai tirar a própria vida?
em outras palavras, né? Não lembro exatamente o que ela escreveu. Uhum. Se o suicídio deixa rastros, né? E a resposta é sim, deixa, né? Com transtorno mental ou sem transtorno mental. Veja esse exemplo que eu dei, que 90% dos pacientes que morrem de suicídio procuraram atendimento antes. De maneira geral, existe uma doença. E as mais prevalentes são a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a Aham. esquizofrenia, transtorno borderline de personalidade, uso de substâncias, né? Meu paciente Uhum. está intoxicado, tira a própria vida, mas tem aquelas pessoas que são impulsivas também, Sim. né? Que tem o limiar muito baixo. Parece ter um curto-circuito na cabeça. Pensar é igual agir, né? E são pessoas que Sim. têm uma impulsividade em várias esferas da vida. Compra, alimentação, brigas, né, com outras pessoas. E o suicídio tem uma tentativa de suicídio acaba sendo mais uma dessas esferas, né? A gente falou de um mito para os pacientes, para os familiares, né? E tem um mito dos profissionais, né? E até profissionais da área da saúde mental, que é o mito que é o seguinte: eu não pergunto para o paciente se ele quer se matar, porque se eu perguntar, eu posso dar Uhum. ideia, Aham. eu vou estimulá-lo para ele tirar a própria vida. Como é que é isso para você ali esse mito, né? Se eu perguntar, eu vou dar ideia. Eu acho que na primeira avaliação tem, né, várias questões, perguntas, mas é lógico que nem para todos os pacientes eu, né, faço essa pergunta, assim. Eu acho que, né, eu vou meio que sentindo aí na anamnese por onde vai, mas é lógico, é até uma paciente que nós tivemos em comum, ela era, né, borderline, e ela tinha essa questão de automutilação, que é um sinal, né, já que, né, Uhum, sinais, eu acho que a automutilação é um próprio sinal, assim, que a pessoa já está, né, tendo alguma atividade ali disfuncional e que pode acabar com a própria vida. Então, nesse sentido, sim, né? Quantas vezes? E realmente não é confortável, porque eu lembro que, né, até ela estava no. Eu lembro que ela tinha acabado de passar com você e veio já para sessão e ela ainda estava muito num quadro de manias e tudo mais. E eu cheguei a ficar preocupada, assim, porque ela falou, eu tento, continuo tentando. E eu lembro que até, né, falei, bom, nesse momento é uma coisa ética, quebrar o sigilo no sentido de falar uhum, sobre isso, não falar sobre a paciente, não, né, o que está acontecendo, o que ela falou, não é falar, né? Isso é uma coisa que fica muito importante que eu deixo para os pacientes, esse vínculo de trabalhar em equipe, mesmo com você. Então, alguns pacientes falam, eu passei com o Rafael e estou com você, né? Falo, não, a gente não se conversa no sentido da consulta, do que é, mas assim, dos sintomas, da uhum, medicação, se tá vendo melhora, né? E nesse sentido, eu lembro que eu até liguei para você, né, preocupado, falei, como que você sentiu uhum. ela nessa segunda, né, retorno da consulta, como que tá? Será que é importante avisar os pais ou não, porque era uma jovem, tudo. E, né, e ficou super bem, deu tudo certo, mas assim, o tratamento em equipe fez toda a diferença nesse momento, né? Que talvez se eu não tivesse esse contato, eu ficaria bem ansiosa. Puxando o mote para a nossa conversa de hoje, né, assim, do trabalho em equipe, dos benefícios e dos porquês, né? Por Uhum, que não? Vamos tratar sozinho o paciente no consultório. Isso acontece também, mas em rede acaba sendo muito mais interessante. Você trouxe sim, um dos pontos, né? Da troca de impressões, né? Então, eu tenho uma lente, você tem outra lente, vamos olhar para a mesma paciente com olhares diferentes e vamos perceber coisas diferentes, né? E nessa troca de ideia, o paciente acaba ganhando, né? O paciente familiar. sim, É uma coisa importante a questão do sigilo, né? Que, via de regra, assim, para quem não é da área da saúde mental, tudo que acontece numa sessão, numa consulta, fica na consulta. Mesmo se o paciente for menor de idade, uhum, e as coisas que ele conta, fica lá, a não ser que exista um risco iminente de vida. Aí justamente é o contrário que acontece. Até a Vivi está perguntando, quando chamar a família? Então, respondendo a sua pergunta, Vivi, não combinamos, né, mas vem embora, uhum, quando a gente acha que existe um risco do paciente tirar a própria vida, né? sim, Ou que ele está com um prejuízo muito grande do autocuidado, de não estar comendo, não estar tomando banho, está se colocando em situações de risco. Aí, por lei, a gente tem que quebrar o sigilo, a gente avisa o paciente, tá? Tem uma quebra momentânea da autonomia dele, e a gente contactua a família, contactua os outros profissionais que, que cuidam dele, né? E dessa paciente especial, né? Assim, hoje ela está bem, está tranquila, até estou a vendo a cada 6 meses já. uhum, Vamos começar a tirar as medicações daqui a pouco. Mas eu fiquei muito preocupado, né, assim, muito preocupado. E trabalhar em equipe é um jeito que o profissional tem de diluir um pouco essa preocupação, o sim, que não significa diluir o cuidado, para inclusive poder pensar melhor, raciocinar melhor, a gente ficar menos refém, né?
A gente não é super-homem, né? Super-mulher. Aham. E os pacientes tentam suicídio. Eu já tive pacientes que tentaram suicídio. Eu tive uma paciente até hoje que tirou a própria vida só. Mas isso acontece, a gente não tem poder sobre-humano. E se a gente fica vendido, fica refém disso, a gente não pensa, a gente não dorme, a gente não consegue trabalhar. Uhum. Então, um, uma das grandes sacadas, né, das vantagens para o profissional, tô falando para o profissional de trabalhar em equipe, é justamente diluir essa tensão e poder trabalhar na sua melhor capacidade. Aham. E eu acho que você tocou num ponto também muito importante, né, pra gente falar para nossos colegas aqui, eu acho que a maioria já tem essa visão, mas assim, eu lembro que no começo de carreira e clínica, quando acontecia isso, né, nunca aconteceu, assim, de algum paciente, né, suicidar mesmo, chegar a fins, mas eu ficava com esse receio, eu falava, nossa, né, assim, você acabar puxando para você essa responsabilidade, no sentido assim, eu tenho que atender a todo momento, só se me ligar de madrugada e tal, tal, né? Ficar naquela situação. Não que eu não faça isso, que eu acabo fazendo, mas eu acho que, caso aconteça, a gente também sentir assim, poxa, eu não tenho também esses superpoderes que você falou, né? Eu tenho que aceitar. Não é que eu sou uma má profissional ou que eu não dei conta, mas, né, a gente faz o nosso melhor. Então, muitas vezes pode acontecer sair da nossa, né, sair do nosso controle e a gente saber lidar com isso. E aí entra um pouco É, até, né, dessa questão do apoio, né, à família também, que é depois, né, todo esse contato também. Você estava falando de como você faz o manejo, né, com os pacientes em relação a telefone, e hoje em dia a gente fica assim, muito exposto, né, porque tem o WhatsApp, Sim. que toca a qualquer horário, temos uma vida assim no meio, na mídia social, de Instagram, de responder Uhum. coisas, de postar foto, então os pacientes acompanham um pouco a nossa vida, né, e sabem onde a gente está, o que a gente está fazendo. Como é que eu costumo fazer na minha prática clínica, né, eu sei que tem alguns colegas de informação, tem uns residentes lá do hospital aqui, eu sou um psiquiatra jovem também, não tenho tanta experiência de décadas de experiência, mas hoje eu faço um pacto, um contrato com os pacientes que eu fico muito confortável, eu acho que tem dado certo, no limite de eu ser acessível, mas não a todo momento impor algum limite, né? E Uhum. por que isso? É bem como você falou, quando eu tinha acabado de informar, eu comecei a atender consultório, eu estava no R3. E eu tinha essa coisa de, olha, me liga, qualquer hora, qualquer coisa, estou à disposição. Eram menos pacientes, hoje seria inviável, né? Sim. Mas essa coisa de, olha, qualquer coisa que precisar, me liga, manda mensagem, eu estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é fantasioso, é utópico, né? Os profissionais, eles têm que dormir, eles têm que comer, eles bebem, eles ficam embriagados, eventualmente, eles querem dormir, a gente tem vida também, né? Então, tem limites. E assumir que o profissional tem limites é uma evolução muito grande, eu acho. Sim. Então, como é que eu costumo combinar com os pacientes que eu acho que tem dado certo, né? Pra gente trocar as figurinhas da prática clínica mesmo. Eu combino assim, olha, fulano, eu sou muito disponível, de fato, entre as consultas, né? Sou disponível no Instagram para quem eu nem atendo, imagina os pacientes. No Aham. horário comercial, eu respondo, assim, todo dia as dúvidas pontuais que tiver. No máximo em 24 horas, em 12 horas eu respondo. Final de semana e madrugada, eu não olho o WhatsApp. Eu deixo desligado, eu não olho mesmo, né? Aham. Mas, se acontecer alguma emergência, aí eu explico o que é emergência. Então, para o bipolar, se entrar em mania, para o depressivo, se tiver uma ideação suicida muito franca, ou foi parar no pronto-socorro, para o esquizofrênico, se começar a alucinar muito, eu faço, olha, me liga, não manda mensagem, não manda Uhum. pergunta na caixinha do Instagram, me liga que o telefone eu atendo. Se eu não atender na hora, é que eu estou ocupado, assim que eu ver ligação eu entro em contato. Tem Aham. funcionado muito bem, né? Inclusive, essa explicação de, olha, se eu não atender que eu estou ocupado, eu entro em contato depois. Porque algumas vezes o paciente ligava e eu não dava essa explicação, ele ficava alvoroçado. Nossa, mas eu liguei e não atendeu, como assim? Ele não está Sim. querendo me atender e não sei o quê. Então, com esse combinado, o simples fato de o paciente saber que ele pode me acessar, haja o que houver, com certo limite, mas eu não estou inacessível, precisa falar com a secretária para me ligar, né? Eu tenho bastante paciente hoje. Aham. Aham. Isso por si só eu já percebo que é terapêutico, né? O paciente saber, Sim. ufa, se eu precisar, Tem esse eu contato. vou conseguir acessar, né? Então esse é um jeito que, por enquanto, talvez eu mude no futuro, mas tem, Sim, eu também tem tenho esse funcionado, acesso. né? Aham. Tem uma pergunta da Viviane, acho que é a Viviane. O paciente é avisado previamente que a família será,
né, avisada, eu geralmente falo, olha, né, como tem um risco tal, gente, né, iminente aí de vida e tal, a gente pode falar, né, com seus familiares, mas como esse plano que a gente vai falar no final, ter esse plano de, né, enfim, de ação para caso, né, quando dê as crises ou as ideações suicidas. Então, não sei se você acaba falando, mas eu, né, tenho esse costume de avisar que vou falar somente sobre isso. E aí dá até né, uma questão mais de para o paciente sentir assim seguro, falar, não, tá bom, ela vai falar sobre isso para os meus pais, ou para o meu namorado, ou para o meu esposo me ajudar no caso né, dos episódios mais sim. Mas sabe, Vivi, que fez a pergunta, pode parecer a princípio que vai ser um problema confrontar o paciente e falar, mas na grande maioria das vezes é um alívio muito grande quando a gente fala isso para ele. Olha, fulano, tô vendo que você não está bem, eu estou preocupado com você, eu acho que está numa situação muito grave e eu falo, até por motivos legais, eu preciso falar com a tua família. Uhum. Normalmente eu sinto que o paciente faz assim, ó, na poltrona. Ele dá uma respirada, porque é uma coisa que, é claro, não é todo mundo, mas na maioria das vezes ele queria falar. Ele quer pedir ajuda, ele tá Sim. falando, buscando um profissional ali. E ele não consegue falar para a família, seja porque não entende, tem preconceito, costuma ter muita vergonha, né, muita questão de culpa. E normalmente acaba sendo um alívio, uma parceria, né? E a gente explica, olha, momentaneamente, eu vou abrir o jogo, vou precisar falar com a família desse cenário de risco. O que não precisa ser falado, eu não vou falar, né? De detalhes de uma sessão, de consulta, Uhum. mas para a gente bolar um plano em conjunto, né? Mas sim, sempre trazer a família, né? Trazer a família, trazer o paciente para ser parceiro, né? E não só avisar que vai falar com o familiar, mas com os outros profissionais também, né? Sim. Até mesmo quando o paciente não tem ideação suicida, mas eu quero conversar com o colega para trocar alguma impressão, eu pergunto, né? A maioria gosta. Ó, tudo bem eu conversar com a Aline, né? Que eu te caminhei do caso, o que ela tá achando? Não, doutor, tudo bem, tranquilo. Nunca nenhum Uhum. paciente falou não até agora, mas a gente sempre pergunta, né? Sim, sim. Por questões éticas, né? E acho que eles se sentem acolhidos também, né? Pra gente é bom porque você tá em comum, né, assim, tratamento e auxilia, mas para eles também sentem, acho que uma segurança nessa multidisciplinaridade, né? Fala, não, então tô sendo olhado, né, por dois médicos talvez que tem, né, dois profissionais que têm a mesma visão e acho que isso é bem importante. E lembrar que até, né, sobre o que você falou da questão do suicídio estar vinculado à saúde mental, né? Na maioria das vezes sim, mas o comum é que ela se sente como não Deu tem. uma leve travada aqui, Aline. Vou... Aline, travou. Você pode repetir, por gentileza? Você Ah, falou que o tá. suicídio está associado a... Aí travou. Tá. Essa questão mesmo de eu estar, né, uma exaustão emocional. Então, não necessariamente, apesar de ser muito comum ter os transtornos, mas, né, voltar sempre nessa questão, assim, o quanto que muitas vezes eu tô tão exausto, tô, né, num burnout na empresa, tô com várias questões e aquilo para mim parece que é a melhor solução, né? Então, acho que isso é importante a gente sempre estar olhando, né, o quanto que faz todo sentido, mesmo que muitas pessoas, né, muitos pacientes vêm para consulta comigo e falam, mas eu não queria tomar medicamento, tem ainda um grande, né, não queria, Aline, tem como a gente fazer só na terapia, tudo, e muitas vezes a crise né, a própria depressão, transtorno de depressão, a crise de ansiedade, borderline, né, a gente tem pacientes em comum que não tem como, né, a gente vê que tem o remédio ali, tem que dar aquela estabilizada, né, no humor, até para que a terapia faça sentido, a pessoa consiga, Uhum. né, mudar os hábitos, os comportamentos, então eu acho essencial, assim, nossa junção, assim. E quem ganha, assim, acaba sendo o paciente. Nós ganhamos também, né? Eu falei dos benefícios para os profissionais em trabalho em equipe, de troca de opinião, de responsabilidade, de estratégia, de dividir, inclusive, os WhatsApps, né? Assim, falar comigo, falar com a Aline, mas o paciente ganha muito, né? Acho que eu comentei contigo semana passada, uma paciente que a gente atende, que é de Goiás, né? Super Uhum, longe, telemedicina aí. E ela me falou isso, ela está passando contigo, comigo, encaminhei para um nutricionista também. E ela falou: uhum. nossa, doutor Rafael, como eu me senti cuidado por uma equipe, né? Sim, Tem uma equipe uhum. cuidando de mim, não é um profissional só, né? Seja psiquiatra, psicólogo, nutricionista, é uma equipe. Isso dá uma sensação de acolhimento muito grande para o paciente, né?
Isso é muito terapêutico. Eu falo assim, Sim. que o profissional é terapêutico, o profissional é remédio também, né? Uhum, Então, perfeito. mais uma questão é, do trabalho em equipe, né? Quando a gente fala em trabalho em equipe, não é necessariamente só os especialistas em saúde mental, né? No caso, nós dois. Mas mesmo o nutricionista pode ter um Sim. ouvido mais apurado, a enfermeira que está ali na linha de frente, no pronto-socorro, Uhum, o clínico geral, a obstetra, ginecologista, né? Que cuida das mulheres sim. numa fase tão delicada e de risco grande de adoecimento mental, né? A rede é Aham. nesse sentido, né? Sim, Pra ter uma rede mesmo, né? Porque se o paciente cair, vai segurar. sim, até essa paciente que você comentou, ela tá, acho que com personal também, né? Com físio, Personal fazendo também. algumas coisas. Então, assim, quanto mais, né, se a pessoa puder e tiver essa possibilidade, é bem interessante mesmo. Acaba sendo um tratamento totalmente, né, personalizado para ela, né? Então, isso é muito bacana. Estava falando da questão quando não tem uma doença, né? E o paciente tenta o suicídio. Eu tenho visto bastante isso no pronto-socorro do hospital onde eu trabalho, né? Agora, na pandemia, as pessoas estão ficando desempregadas. A gente Uhum, sabe que desemprego é fator de risco para suicídio, né? sim. Então, as pessoas chegam, fazem uma tentativa, normalmente com remédio, uma coisa assim, e no dia seguinte se arrependem. Nossa, eu estava com a cabeça, olha, eu estava no meu limite, né? Falo muito, eu estava no meu limite. Como você bem disse, é uma solução definitiva para um problema temporário. Uhum. Claro que precisa de um suporte depois. Na grande maior parte das vezes tem doença, mas às vezes não. E uma analogia assim muito boa, que eu parafraseio de um professor meu, até fiz um post esses dias, que é do 11 de setembro, né? Então, o que Uhum. aconteceu no 11 de setembro em relação a esse desejo de morrer versus o desejo de tirar a própria vida, que são coisas diferentes. Então, lá no 11 de setembro, lá em 2001, não sei quem aqui já estava vivo, né? Tem pessoal mais novo aqui. Mas o que aconteceu? Então, teve o atentado terrorista, aqueles aviões lá que os capangas do Bin Laden Uhum. sequestraram, colidiram contra os prédios, lá o World Trade Center, e criou um incêndio gigante lá dentro. E algumas pessoas ficaram presas nos andares superiores, antes do prédio cair. E aquelas pessoas começaram a saltar para a morte, né? Sei lá quantos andares. Morriam, a gente via cena assim, super pesada. Uhum. Aquelas pessoas, muito provavelmente, não tinham depressão, não eram suicidas, Sim. não eram esquizofrênicas. Então, o que estava acontecendo que, de repente, elas começaram a se matar? E a explicação é o seguinte, elas estavam sendo queimadas vivas. E a dor de ser queimado vivo é uma das piores dores que alguém pode sentir na face da Terra. Então, para acabar com aquela dor de ser queimado vivo, aquelas Uhum. pessoas preferiam pular por uma morte certa do que continuar sofrendo aquela dor. E muitas vezes é isso que acontece numa tentativa de suicídio, principalmente na depressão. É uma Sim. angústia tão grande, é uma pressão tão grande, que não é que o paciente ele quer morrer, ele quer Uhum. acabar com a Com a angústia, dor, né? sim. Ele quer acabar com a angústia. E ter essa clareza, né, assim, tanto para o profissional como para o paciente, traz muito alívio, né? Não Aham. é querer morrer, é querer resolver um problema, né? Sim, sim. É a própria, né, uma das coisas que a gente faz depois que ele sai mais da crise, assim, né, por exemplo, que essa paciente nossa em comum que já está bem melhor, então o que que a gente começa a fazer agora? Treinos de habilidades. O que que eu preciso desenvolver? A habilidade social, a habilidade, né, a gente começa a treiná-la para realmente ela conseguir desenvolver esses mecanismos para ela, né, não sofrer mais com isso. Então é um passo de cada vez, né? Às vezes é demorado, mas a gente vê bastante, né, sucesso nesse desenvolvimento, né, de cada um. Tem as ferramentas para vários momentos, né? Para crise, daqui a pouco a gente Sim. fala desse plano de segurança, né? Eu vou disponibilizar depois na bio do meu Instagram, para quem quiser pegar, para passar para o paciente lá no consultório. E tem para depois também, porque alguns pacientes têm um risco crônico, né? Então, Aham. principalmente pacientes borderline, né? Com transtorno de personalidade borderline. Existe um risco crônico. Tem o pessoal que tem risco agudo, né? E o risco crônico. E para esses, ter um plano do que fazer quando começar a ficar pior, quando começar a mostrar alguns sinais de alerta, e tem sinais de alerta, pode fazer toda a diferença, né? E para os profissionais que trabalham com pacientes borderline,
que é tido como um paciente difícil, né? Porque às vezes manipula, causa uma sensação assim muito intensa no terapeuta, no profissional, seja de cuidar, seja de se Sim. afastar, mobiliza muita coisa, né? É tido como um paciente difícil Uhum. na saúde mental e tem um risco crônico. Tinha um professor meu que ele falava assim, ó, Rafael, que a gente não pode ficar refém desses pacientes. Não é descuidar, né? Mas a gente não pode ficar refém, não pode ter dificuldade para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Né? A gente Aham. tem que ficar em paz. Então, seja trabalhando em psicoterapia pessoal, seja compartilhando um cuidado, mas alguns pacientes têm esse risco crônico, porque quando a gente fala em suicídio, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele sujeito que tentou suicídio, está no pronto-socorro e vai internar, pronto, acabou. Não, mas algumas pessoas têm um risco crônico, né? E Sim. daí a terapia comportamental cai como uma luva, né? Que é uma beleza. A ideia é essa, que a gente treine e, né, é o foco da terapia, que você não precisa do terapeuta por muito tempo, mas que você, né, não é uma questão assim de ficar anos fazendo terapia, não, é questão que a gente, né, dê as ferramentas e ensine o paciente a caminhar e se auto, né, controlar, se autoavaliar nos momentos, desde a crise de ansiedade, a depressão, né, alguns momentos então, ele percebe alguma coisa e acho que entra muito nesse plano até, né, depois que você vai falar, tem algumas questões que eu não só para o suicídio, mas que eu trato também, por exemplo, a ter apoio, rede de apoio, então, na hora que eu não estou bem, ligar para alguém, alguns tópicos que a gente vai falar, que eu também acabo usando. E uma outra técnica que, né, não sei se até por conta do tempo, né, vou falar rapidinho, mas assim, Claro. fora essa técnica, tem uma que é mais quando o paciente já está um pouquinho melhor, mas a gente começa a tentar ajudá-lo a entender, assim, o quanto vale a pena viver. E aí chama, né, Caixa da Gratidão ou das Lembranças, recordações, enfim, cada um coloca um nome. Mas é onde ele traz assim, Aline, eu vou trazer fotos, coisas, lembranças, coisas que de alguma forma, né, me fazem, toda vez que eu penso em suicídio, eu abrir aquilo e falar, não, eu lembro disso, ó, me formei, ou tive esse relacionamento com meu pai, porque alguns momentos são picos, né, nem sempre são crônicos assim, então né, na Uhum. adolescência, por exemplo. Então, eu lembrar de tudo que eu passei ou de quanta coisa que ainda posso viver e aquela caixa de recordação muitas vezes ajuda nesses momentos, né? Mas é lógico que não é uma fórmula, né, que eu falo, não tem fórmula mágica. Para cada paciente eu vou tentando algumas estratégias e tem pacientes que aderem, outros não, né? Então, a tarefa mesmo que a gente chama de plano, né, de ação para fazer em casa. Então, tem muitas Uhum. ferramentas da terapia cognitiva, mas depende, é uma questão de personalizar mesmo para cada paciente, né? Essas sessões mais estruturadas. Esses fatores protetores são super importantes, né? Até eu discuto muito isso com os médicos residentes de psiquiatria lá no hospital onde eu sou preceptor. Então eles atendem o paciente lá no pronto-socorro, eles vêm passar o caso. Aí eu sempre tento pontuar com eles, olha, vamos pensar então os fatores de risco, de gravidade que o paciente vai precisar ficar e os fatores protetores, né? Uhum. E ter fatores protetores, assim, faz muita diferença. Então, cada um tem o seu. Religião é muito comum, né? Assim, Sim, se apegar a Deus, a fé, ao pastor, a família, filho, é muito comum filho. Então, ressaltar para o paciente, para ele ter essa clareza, acaba ajudando muito também, né? sim. Estava falando disso, e dos fatores de risco, né, um dos maiores, até mais, alguns estudos mostram do que quando o paciente fala que pensa tirar a própria vida, sabe qual que é? Desesperança. Uhum. Tem alguns estudos que mostram que quando o paciente está desesperançoso, é um indicador maior de que ele tem um risco de cometer suicídio do que quando ele fala, doutor, eu vou me matar. Porque Sim, a mente dele, a teoria, a explicação é essa, né? A cognição dele está tão prejudicada que ele não consegue nem manifestar o desejo de autoextermínio. Mas sim. ele tem uma desesperança absoluta. Então, quando a gente pergunta, olha, quais são os seus planos? Como é? O que você está pensando? Aí, aquela apatia, aquela anedonia, né? Então, é um dos fatores de risco. E da caixinha de ferramenta, né, que você passa aos pacientes, uma analogia muito legal que eu tem uma vez é a seguinte, para os pacientes entenderem qual que é o papel da TCC, né, para um paciente suicida. Então, sabe o Batman? Lembra do Batman? Não sei se você gosta de Ah, super-herói. Eu sou do fã cinto? desses... Do cinto Do de cinto, ferramenta? é. Ah, eu adoro. Exatamente. Então, qual que é o superpoder do Batman, além de ser super rico, né? Ele tem lá o cinto dele, que ele tem umas 7, 8 bugigangas, que ele usa para várias situações muito diversas, seja lutando com o Uhum. pinguim, com o coringa, caindo do prédio, ele tira lá o morcego de metal, ele joga, ele pula. Então ele tem algumas poucas ferramentas que ele usa para vários cenários, né?
Eu falo com os pacientes, brinco assim, olha, você precisa do seu cinto, igual do Batman. Então, Sim. quando você ficar mais aflito, quando você ficar desesperançoso, ficar desesperado, você tem alguma coisa na manga ali para usar, né? Não ficar desprotegido, né? Uhum, perfeito. Pela questão do tempo, Aline, quer conversar sobre o plano? Vamos passar do plano? É uma coisa assim, bem prática, um passo a passo pro pessoal. Não sei se você tem a mão aí também. Acho que eu Uhum, cheguei a te mandar alguma vez, mas a ideia geral assim, é um plano de segurança que é um artigo de 2009, um artigo em inglês, sugere que os profissionais de pronto-socorro, não só psiquiatra, psicólogo, eles utilizem. É um passo a passo que tem a seguinte lógica. Eu vou deixar o PDF disponibilizado no link da minha biografia. Quem quiser pegar já depois, fique à vontade. Eu vou deixar por alguns dias, tá? Nesse mês da prevenção ao suicídio. Então a ideia é a seguinte: são 6 passos. Quando um passo não dá certo, aí pode seguir para o próximo. uhum. E antes de eu falar esse plano, eu queria convidar de novo para quem está aqui, agora nesse momento, parar, fechar todas as abas, que agora acho que é um dos pontos altos da nossa conversa, né, Aline? Convidar outras pessoas que possam se beneficiar, outros colegas. E eu queria saber aqui quem trabalha com comportamental também, para a gente ficar sabendo. Digita aqui TCC nos comentários, para a gente ter uma ideia. Então, esse passo a passo, como é que começa? Tem que saber os sinais de alerta. Então, é um documento que idealmente o paciente faz com a família, com o profissional que cuida, e vai deixar assim na porta da geladeira, quando ele não está bem, em fases piores. E a ideia justamente é fazer esse documento quando ele está mais estável, para quando precisar usar, já ter na mão. E Uhum. não, estou numa crise suicida, o que eu vou fazer agora, né, Aline? Então, Sim. primeiro passo, identificar os sinais de alerta. Exemplos de sinais de alerta. Começar a ter pensamento de morte, ficar muito desesperançoso, muito comum hoje em dia, aumentar o consumo de álcool. Nossa, então, quando eu começo a beber mais, eu sei que eu tô ladeira abaixo. Quando eu começo a ficar mais isolado, começo a brigar mais. Você lembra de algum outro ali? Uhum. Acho que Sintomas de alerta, né? sim, acho que essa mudança de humor mesmo, né, de comportamento, igual eu falei, né, ter mudanças muito repentinas, já não querer fazer coisas que eu gostava, então, né, eu sempre saía com os meus pais, sei lá, e aí de repente, não quero mais sair, só fico trancado no quarto, eu já não me alimento. Acho que o comportamental nesse momento, né, acaba sendo importante. Isso aí, mudanças de comportamento geral, né? A pessoa funciona Sim. de um jeito, começou a mudar o funcionamento, né? Uhum. Isso para ela mesma perceber e para os familiares também. Aí o segundo passo, que o paciente tem estratégias para ele se distrair sozinho, internamente, né? Então, alguma ação que ele não precise de outras pessoas. Então, por exemplo, fazer um exercício, né? Uhum. Fazer uma atividade física, quem toca o instrumento, assistir um seriado, fazer alguma coisa que não precise de outra pessoa, né? Vai distrair a cabeça. A ideia, sim, é bem uma alteração na cognição mesmo, é distrair a cognição, né? Não Sim, sei se esse é técnica o de termo certo, né? relaxamento, né, que a gente gosta, entra aí também, né, meditação, algumas questões. E para quem sabe, né, Uhum. fantástico, é uma respiração diafragmática, fazer uma Uhum. aromaterapia, mas virar a chave do pensamento, né, para parar de pensar, né? Sim. Então, aí não foi suficiente. Qual que seria o próximo passo? Então, tem alguma estratégia de distração externa que tenha outras pessoas, não que vai falar que está pensando em suicídio ainda, mas pode ir para a igreja, quem tem problema com álcool vai para o Alcoólicos Anônimos, vai falar com a vizinha, vai falar com o amigo, de amenidade, qualquer outra coisa. Não precisa falar de suicídio necessariamente, né? Mas Aham. vai buscar uma ajuda externa. O quarto passo seria alguém para pedir ajuda e falar dos pensamentos de morte. Uhum. E aí que está um grande diferencial no passo, né, Aline? É já ter o nome e o telefone dessas pessoas. Sim. Pelo menos duas. Uhum. Mas que não profissional ainda, né? A Aham. mãe, o pai, a namorada, Um o amigo muito namorado, ou algum próximo, aham. Uhum. amigo mais próximo, e já avisar essa pessoa, olha, fulano, eu estou fazendo um tratamento, tem momentos que eu fico pior, eu queria te ligar se eu estiver muito mal, tudo bem? Aí já deixa avisado também, né? Sim. Mas para falar do assunto. Mas olha só, nem chegamos no pronto-socorro ainda, né? Quanta coisa Uhum. tem para fazer, né? Uhum. Para quebrar esse mito de pensei em suicídio, tem que ir para pronto-socorro, né? Aí no quinto passo vão entrar os profissionais, né? Então, liga para o doutor Rafael Gomes, que é o combinado que eu faço das emergências, liga para Aham. a doutora Aline,
vai ligar para o pronto-socorro, né? Vai chamar o SAMU, vai ligar para o CVV, eu vou deixar o número do CVV e do SAMU lá no arquivo depois. Uhum. Olha quanta coisa dá para fazer antes de buscar uma ajuda profissional, né? E o sexto passo, na verdade, é deixar o ambiente seguro. Então, Aham. se tem alguém em casa que tem algum risco de suicídio, por uma depressão, por um transtorno bipolar, não pode ter arma à vista, esconder Uhum. faca, produto Sim. de limpeza, deixar as bebidas guardadas também trancafiadas, né? Própria Então é um passo a medicação, né? passo. Às vezes o paciente compra assim já as caixas pro, né? Compra a receita para 1, 2 meses, né? E muitas vezes até medicação a gente vê que acaba Uhum. nessas horas a pessoa, né, tomando uma dose grande. Sim, medicação é uma arma, exatamente, é. Uhum. Então, deixar a medicação assistida, né? Então, o familiar vai dar a medicação e deixa os Aham. comprimidos para aquele dia só para o paciente, né? Então, olha só, né, Aline, como tem muita coisa para ser feita antes do paciente buscar o médico, né? E que acaba, o psicólogo, o profissional que está cuidando, o que acaba acontecendo muitas vezes. Ninguém tem plano, aí quando a água bate na bunda, tenta falar com um profissional, muitas vezes não consegue, e está tudo bem, faz parte, Aham. nós somos seres humanos também que não ficamos disponíveis 24 horas por dia, aí não tem rede de apoio, aí acaba cometendo suicídio e vai para o pronto-socorro, né? Uhum. E muitas vezes é uma experiência muito ruim, né? Não sei como é que teus pacientes que já tentaram suicídio trazem para você, que você quer contar alguma história, mas via de regra é uma experiência ruim, né? Sim, uma Ainda tem culpa muito muito grande. preconceito Aham. da culpa, de muitas vezes ser destratado, né? Normalmente pronto-socorro, né? Assim, eu dava muito plantão de clínica, muito, muito. Eu casei no meu R2, então paguei o casamento, festão, adorei, mas ó, muito plantão. E assim, plantão abarrotado, muita gente, povo infartando, AVC, resfriado. Aí chegava alguém que cometeu suicídio, né? Muitas vezes a equipe, sério, a gente aqui trabalhando, o pessoal que quer viver, e chega alguém, né? Então ainda tem muito disso, né? Sim. E para o paciente isso marca muito, né? Os pacientes me trazem muito isso. Como foi Uhum. uma experiência ruim, como se sentiram julgados, né? Sim, Então sim. é uma canseira, né? Uhum. Perfeito. Teve alguém que colocou uma pergunta, quando não tem família, né? E eu achei importante até a gente falar isso. Se o paciente não tiver família, daí eu acho que essa rede de apoio, né, que a gente falou, de amigos, de ter alguém, apesar que nesse momento a gente vê quando a pessoa está em depressão ou está mais com essas ideações, ela acaba se isolando mais. Então, até perceber isso, você vê que um amigo está muito distante, né, e mora sozinho, agora no isolamento, né? A gente vê o tanto que aumentou. E eu acho que a informação é o principal veículo, né? Por mais que tenha esse mito de falar sobre isso, né, instiga mais, eu acho que né, é preciso falar, é preciso colocar essa, né, psicoeducação que a gente fala em, né, para que as pessoas possam entender e se ajudar, né? Acho que é uma coisa muito. Nesse momento a pessoa precisa sentir, né, essa questão mais humanitária, assim, de estar sendo cuidada, de ter alguém que se preocupa com ela, né? Que muitas vezes pode ajudar nesse momento de não desistir da vida, né? A Cintia até comentou aqui. A família, assim, que normalmente, assim, até um pouco mais antigamente, eram as pessoas mais próximas de convívio, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia as famílias cada vez menores, mais isoladas, moram em outra cidade, muitas vezes, né? Assim, é quem tiver. Aí fala aqui da Sim, rede de apoio do pessoal que pedala. Ótimo, pode aham, ser um amigo próximo. corrida, aham. Essa semana no pronto-socorro lá, chegou uma moça que tentou suicídio. E a rede de apoio dela era o ex-esposo. Ela era divorciada, mas o ex-esposo tinha uma relação boa. Aí o residente ligou para ele, conversou, ele foi lá, super solícito. Não, vamos começar a terapia. O ex-esposo, né? Então, Uhum, não é que precisa ser a família, que normalmente é a família. sim, Mas isso é uma mudança de paradigma que vem acontecendo mesmo, né? As pessoas cada vez mais isoladas, mais conectadas, né? Com esse bendito aparelhinho aqui, mas mais isoladas, né? Convivendo menos com outras pessoas, né? Seja em atividades esportivas, em atividades em comunidade, né? aham. Acho que por isso que todo mundo busca tanto, né? Essa questão do Instagram, das comunidades do Facebook, como se fosse uma substituição mesmo, né? A comunidade que não tem no offline acaba tendo online. E eu queria só puxar mais uma coisa, acho que temos alguns minutos ainda, Aline, que é o seguinte, de uma questão ética que é importante, né? Porque, afinal de contas, né, nós profissionais da área da saúde nos damos o direito
de falar para alguém assim, olha, não, você não vai se matar, né? Você não vai se matar, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Como é que é isso para você? Não sei se você já foi questionado alguma vez a respeito disso. Eu acho que falar assim, né, não, não, você não vai se matar é muito, né, muitas vezes eu acho que eu nem uso esse termo, mas eu falo assim, não, vamos, né, conversar, o que que tá passando, o que acontece, por que que você acha, né, que esse sentimento ou esse pensamento está vindo, eu sempre jogo muito pro paciente, então ele mesmo muitas vezes começa a refletir sobre isso, fala, não, realmente, qual a evidência, por exemplo, que você vai se matar, né, é uma forma até que a gente aborda muito na TCC, assim, me traz evidência, já teve outras tentativas, né? Hoje está com tratamento, então eu começo talvez a elucidar o quanto que ele, né, tem uma rede de apoio, vamos fazer o plano juntos? Então, nesse sentido, né, que eu acho que eu acabo, né, não falando, não, você não vai, né, nesse sentido de, mas trazendo algumas, até hipóteses, assim, quais seriam as evidências, quais seriam as chances, e a gente pensa junto nesse sentido. Não sei se é a forma, talvez, que você também mais faça ou não. A gente, no sentido que você falou, a gente tenta esmiuçar um pouco mais, esclarecer, né? Um pensamento que tá muito nebuloso, tem muita neblina, tem um ruído de fundo tá muito grande, né? Uhum, E acho que a minha ideia assim, é bem essa também, né? Então, acho que a sociedade dá essa permissão para a gente, né, de passar assim, por cima da autonomia do paciente momentaneamente e pedir uma internação e convocar o familiar e quebrar o sigilo médico, né? Porque é um momento que o paciente está com ruído de fundo do pensamento dele, que é uma coisa normalmente temporária, e que uhum, uma vez que esse ruído passe, seja um adoecimento mental ou não, como a gente falou no começo da live, ele talvez não quisesse continuar com essa ideia de tirar a própria vida, né? sim. Teve um caso, assim, não foi eu que atendi, foi um caso que o professor meu conta, Carlos Kais, que é um brilhante suicidólogo também, é um mentor meu, e ele contou a história seguinte: tinha um paciente na enfermaria de cirurgia vascular, ele estava com um problema na perna e uma infecção ia ter que amputar. Ia ter que amputar, porque se não amputasse ele ia morrer. A infecção estava subindo e ele não queria amputar. Ele estava consciente, estava orientado, não estava psicótico, inteligente, e ninguém convencia aquele homem que precisava amputar. Aí o que aconteceu? Chama a psiquiatria. Aí uma psiquiatria, a equipe da psiquiatria vai convencer, né? Porque o psiquiatra lê mentes, né? Bola de cristal, dá 5 minutos que a gente convence. Aí o residente foi lá, conversou, nada. Aí chamou o chefe, nada. Reunião de equipe, olha, ele não quer. Ele entende que ele vai morrer. Ele não quer viver sem a perna. Não tem o que a gente fazer. O que aconteceu? Assim, a infecção progrediu, o paciente foi a óbito, mas foi uma escolha dele. Ele não estava depressivo, ele não era esquizofrênico. Ele estava no direito dele. A gente não passou por cima da autonomia dele, Tá. nesse caso, né? Uhum. Então isso pode acontecer também. Mas, de maneira geral, na maior parte das vezes, o paciente não está em pleno juízo, né? Em pleno juízo da consciência. Então, por isso que a sociedade nos dá esse bastão do Sim. poder, né? Uhum. Para atuar de maneira mais incisiva, muitas vezes. Né? Aham. E acho que até para finalizar aí, tem uma, né, não pergunta, mas uma afirmação aqui. Minha experiência aqui, toda vez que eu falo que estou doente ou depressão, né, e peço ajuda, as pessoas se afastam. E é o que a gente falou, né, ainda tem muito, né, se não for um amigo muito próximo ou alguém, né, da sua rede de apoio que, né, realmente tem um vínculo grande, o normal é isso, né, porque a pessoa te liga, mesmo não só no suicídio, mas a depressão, por exemplo, a pessoa liga, quer sair com a gente hoje? Não, não vou. Geralmente a pessoa não vai ficar vindo, mas você tá bem, o que que tem, né? A pessoa vai se afastando e ainda tem bastante, acho que, desse preconceito mesmo, né? Ou até mesmo que você falou, quem já tentou suicídio uma vez, as pessoas olham diferente, seja na empresa, seja na família, né? Nossa, essa pessoa, né? Tem até, eu lembro de uma paciente que falou assim, né, que tentou suicídio, ela falou, minha filha tem cabeça, ela usou um termo assim, bem, tipo, minha filha tem cabeça fraca, né? Uma coisa assim que, como Uhum. se ter transtorno mental, né, fosse algo muito, né, assim, errado, ou até a pessoa não é normal. Tem uma questão, assim, do que é normal, do que é, né? E o que é o normal? O que que é estar doente, o que é não estar. Então, eu acho que isso é algo que vem ganhando, né, tempo, mas ainda tem bastante, né, estigma quanto a isso, assim, os transtornos mentais, eu passar por um psiquiatra
que bom que a gente tem, né, agora essas redes que pode explorar um pouco mais e falar, não, é uma doença como qualquer outra, né? Se você tiver com uma gastrite, você não vai no, né, no endócrino, no Uhum, gastro, enfim. Então, eu vou no psiquiatra, né, para cuidar da minha mente, que eu acho que é. Ah, outra coisa que eu acho importante, rapidinho, é você falar um pouco uhum. disso, assim. Quanto que muitos pacientes falam para mim, ah, Aline, em vez de ir ao psiquiatra, eu vou passar no meu cardio, né? Porque é esse preconceito mesmo de ir. Então, ah, não, eu vou no cardio porque o cardio não é psiquiatra, mas ele vai saber, ele cuida de mim há anos, né? Ele vai receitar alguma coisa que eu vou ficar bem, né? Como que você vê isso, assim? Acho que é muita desinformação, né? Porque o papel do psiquiatra mudou muito. Eu tinha um outro professor, eu cito muito meus professores, né? De psiquiatria forense. Em uma palestra dele, ele falou: olha, quando eu comecei a carreira, eu trabalhava assim, em manicômio. Então, eu só cuidava de esquizofrênico, cuidava de paciente bipolar grave. Hoje em dia, no consultório, assim, esses pacientes estão bem, né? Tem medicação. Hoje tem medicação injetável, faço uma injeção no paciente com esquizofrenia, ele fica 3 meses sem tomar remédio bem. O que está Aham. chegando mais são os pacientes neuróticos, muita ansiedade, muita insônia, hábitos de vida ruins, né? Então, a demanda em saúde mental mudou, né? E antigamente o psiquiatra era o médico do louco mesmo, né? Os alienistas, né, lá do Machado Uhum. de Assis, e a função está mudando. A sociedade está percebendo que pode buscar ajuda com esse tipo de profissional, cuja Sim. formação também está mudando, né? Que a formação clássica, assim, o que o psiquiatra aprende? A diagnosticar a doença, a prescrever remédio e indicar a psicoterapia. Alguns profissionais Uhum. fazem uma formação a mais em psicoterapia, né? Mas essa história de falar de nutrição, de hábito de vida, isso é novo Sim. e vai muito de encontro às demandas, né? Então, como é que eu vou tratar uma depressão de um sujeito se eu não oriento ele a tomar sol de manhã? Se eu não Uhum. oriento ele a parar de tomar Coca-Cola, né? Se eu não vou repor a vitamina B12 dele. Então, as próprias disciplinas estão se ampliando, né? Estão se ampliando. Uhum. Mas é trabalho de formiguinha, né? É trabalho de formiguinha, mas eu acredito, assim, não é bem acreditar, eu penso, né, pelo que eu estou lendo, estou vendo assim, no congresso que eu participei também, que vai vir uma demanda, uma onda de saúde mental, assim, descomunal, Sim. descomunal. O copo já estava cheio, né, assim, não sei como é que está a tua agenda, mas Sim. SUS está lotado, CAPS lotado, minha agenda também está cheia. Uhum. E passada a pandemia, né, assim, tende a ter um adoecimento muito grande de transtorno de estresse pós-traumático, de Sim. depressão, né? E nós não vamos dar conta, não vamos, né? Mesmo no particular, não vamos. Então, o mote até da Organização Mundial da Saúde, né, dos conselhos, é que os profissionais não psi têm que começar a atender os pacientes de casos leves de saúde mental, Sim. ansiedade, depressão leve, senão não vai dar conta, já não dá direito, né? Aham. Já não dá direito. Mas Aline, acho que o nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho, acho que Vai. temos uns 2, 3 minutos. Uhum. Queria agradecer muito, viu? Eu também. tua, Foi tua ótimo. disponibilidade, sei que a agenda está super cheia também, super produtivo, né? Ainda mais super prazeroso conversar com alguém que trabalha em equipe, a gente cuida em conjunto de Aham. alguns pacientes. Vou passar para você fazer as tuas considerações finais, mas obrigado, viu? Eu também acho que a gente, né, foi assim, foi ótimo, né? Sempre é muito bom conversar com alguém que tem a mesma visão e essa visão integrativa que eu acredito muito. Então, né, acho que é isso. Assim, a gente não olhar só a causa, mas, né, aliás, não olhar só o sintoma, mas olhar a causa e fazer toda essa, né, esse atendimento mais integrativo. E obrigada, adorei também, né? Sempre muito bom. Conversar com alguém que sempre está na Unicamp também, inteirado, sempre está estudando. Então, para mim é um prazer. Obrigada. A gente gosta de estudar, né? Sim. A gente não para, né? É curso, é livro, é congresso, é curso livre, é a comunidade agora lá também, né? Fantástico. Obrigado, viu? A gente pode combinar um outro dia, uma outra conversa. Hoje eu fui anfitrião, depois a gente faz lá no teu espaço também. Beleza, Combinado, pessoal? gente. Obrigado, viu? Espero que Obrigada. tenha sido útil. Eu convido vocês todos que estão nessa missão com a gente, principalmente os colegas da área da saúde mental, para tirarem um print da tela, vou dar um sorriso daqui a pouco aqui, tirarem um print e compartilharem nos stories de vocês, marcarem a gente, para a gente saber que vocês estão nessa conosco, e colocarem uma coisa, uma sacada, uma coisa diferente que vocês escutaram aqui, que valeu a pena. Temos 27 segundos agora. Então, hora do print, Tchau. tá joia.
Vou desligar aqui. Aí eu vou deixar salvo no meu feed, Thalys, que aí depois eu te passo o Tá, arquivo. e o PDF também, né? Se as pessoas quiserem a cartilha, o PDF, entre em contato no nosso Insta também, que a gente pode passar. Ah, isso, tá disponível lá, deixar alguns dias. Aham. Abração, Então tá. Aline. Tchau, tchau. Tchau, tchau.